Olá, seja bem-vindo ao novo Câmera. E hoje vamos falar sobre o quê? Vamos ter uma convidada especial aqui, que vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Isso aí, e hoje em tom de despedida aí os meninos do Futuro das Coisas apresentam o último episódio da série deles, né? Sobre tecnologias que vocês veem em séries. E também temos a matéria mais especial, hoje no clima de luta, no clima de combate. Lívia arrasou no combate. Vamos ver. Olha, hoje a gente veio no Centro Brazilian Combat para conhecer um pouco sobre o Krav Maga. E quem vai explicar tudo isso pra gente é o mestre Rafael Portela, né? Portela. Portela. Ok, tudo bem, Lívia? Tudo bem. Qual é a origem do Krav Maga? O Krav Maga é de origem israelense. Né? Além do Krav Maga, existem outras nuances de técnicas israelenses de combate, mas o Krav Maga é o carro-chefe, né? Digamos assim. Né? O Krav Maga é o que hoje há em termos de melhor, em termos de defesa pessoal. Sem querer polemizar, sem querer desprezar os outros sistemas de combate, até porque dentro do Krav Maga ele é um sistema híbrido de combate, né? Mas é total de defesa pessoal, né? Ele é reconhecidamente, mundialmente reconhecido como o único sistema voltado para a defesa pessoal. Então o Krav Maga não é esportivo, não tem medalha, não tem troféu, né? Mas ele é focado única e exclusivamente para o combate real. E além de todo o treinamento físico, né, conhecimento físico que o Krav Maga traz, ele tem toda uma filosofia também, né? Sim, por ser de origem judaica, obviamente que nós acabamos, né, respeitamos toda e qualquer mentalidade religiosa, seja ela qual for, né, tendo ou não tendo. Mas dentro do Krav Maga nós prezamos pela cultura hebraica, obviamente. Então, nas aulas, obviamente, a gente explica um pouquinho do que é a história, as tradições, quem foram os grandes profetas, os grandes reis, e o que é que nós podemos agregar no nosso dia a dia e passar para as pessoas pelo mundo afora. O público hoje que procura aqui o centro é para defesa pessoal mesmo ou tem gente que vem só porque quer um esporte? Cabe frisar a importância de qualquer tipo de prática esportiva no cenário mundial. E o Krav Maga ele vem agregar isso, né? É muito interessante, porque além da parte física, além de agregar essa parte condicionamento físico... E é um grande condicionamento físico. Grande condicionamento físico, O emocional eu digo que é o mais importante. Né? É ter o controle, ter conhecimento. Controle emocional, pessoas aqui que usavam remédios, que eram depressivas, síndrome do pânico, não conseguiam sair de casa e acabaram abandonando remédios e se beneficiando com a prática do Krav Maga. Então isso para nós não tem o que pague, né? Isso é maravilhoso isso. E quais são as técnicas utilizadas no Krav Maga? É uma gama infinita de técnicas. No Krav Maga não há limites, não há fim. É óbvio que nós temos toda uma padronização em cada nível de faixa, né, como vocês bem estão observando. Tem essa graduação por faixas. Existem as graduações. Então, em cada faixa, cada nível, digamos assim, cada level, você apresenta um conteúdo programático que vai desde o básico, passando pelo intermediário, avançado, até os níveis superiores, né? Cabe ressaltar que Krav Maga em hebraico e em ivrit moderno significa combate de contato. Então, a própria nomenclatura já sintetiza tudo, né? É a defesa com o contato. Combate de contato, exatamente. Bom, agora eu fui convidada aqui pelo mestre a praticar duas técnicas, Duas né? técnicas, sim. Iremos praticar, né, com a violência descabida com relação à mulher hoje no cenário nacional brasileiro, né? A cada dia mulheres são, né, de maneira desastrosa mortas, agredidas, né? Tanto violência doméstica como urbana. Nós estaremos mostrando duas nuances de defesa básica para mulheres. Primeiro, ela vai, obviamente, biomecanicamente falando, o homem, né, em termos gerais, de um modo geral, né, em termos de constituição corporal, um pouco mais avantajado que a mulher. Então ela não tem força suficiente para ficar disputando energia com ele. Bota um pouquinho de força lá, olha lá. Isso não é inteligente. Krav Maga foi pensado, né, para ser rápido, efetivo. Né? Então o que nós vamos fazer aqui? Ela vai auxiliar com a mão, né, contrária e vai fazer um simples puxão e jogar o cotovelo em relação à empunhadura dele. Vamos lá? Soltei, chutei o joelho, um chute que nós chamamos de beitar larissado, chute lateral.
Ela efetuou mais 1 ou 2 golpes, um chute na região genitália, não, virilha, empurrei e saiu sempre olhando, cobrindo o perímetro. Muito bem? Mais uma vez com um pouquinho mais de realismo agora, vamos lá. Saiu, aí, saiu. Muito bom, ok. Agora, um outro tipo de situação, também muito comum na realidade, na triste da realidade das ruas. Nesse caso, a garota aqui, interpretada pela Lívia, se vê numa condição onde o meliante, o agressor aqui, o oponente, aplicou um Hanika estrangulamento. Hanika e Adaim. Ele está utilizando as 2 mãos para estrangular, né, exercer uma pressão mecânica contra o pescoço da Lívia. Obviamente que ela deve pensar rápido, porque ela tem muito poucos segundos, né? Talvez frações ou milésimos de segundo para estrategicamente agir. Subiu o braço, olha lá, abriu uma porta, bateu, isso, sempre utilizando-se de múltiplos ataques, principalmente no caso de mulheres, e sempre cobrindo o perímetro. Mais uma vez, vamos lá? Olha lá. Vamos lá, joelhada, joelhada, empurrei e saí cobrindo o perímetro. Muito bem, excelente. É isso aí. Muito obrigada. E assim a gente encerra a matéria de hoje. Espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima semana. Até mais. Shalom. Shalom. E nossa entrevistada de hoje vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Isso aí. Por favor, recebam aqui Bárbara Kolstock. Bárbara Kolstock. A gente aprendeu, né? Aprendeu, falaram direitinho. Por favor, fique à vontade. Bárbara, a gente estava comentando até antes aqui de começar a gravação que saúde mental é um tema delicado de lidar, acho que até pela falta de conhecimento das pessoas, né? É, porque saúde mental ainda é muito associada à doença, né? A loucura, a pessoa maluca. E não é bem assim. É nada assim, né? Nada assim. Eu acho que principalmente quando a gente fala de trabalho, que hoje todo mundo vive tão freneticamente, é horas e horas a fio trabalhando, e se não tiver um certo cuidado com Cabeça, com a alimentação, com o sono e tudo mais, né? Não tem como trabalhar direito também. A gente tem uma geração meio workaholic, né? Vem dentro da geração X, vamos assim, mas essa geração também ama o trabalho, fica eternamente trabalhando e focada nisso 24 horas por dia. Você acha que isso afeta realmente a saúde mental das pessoas ou não? Elas estão trabalhando que gostam e isso é um ponto positivo? Trabalhar com o que gosta é um ponto muito positivo. Sim. Só trabalhar não é nada positivo. É uma questão de equilíbrio, né? Não dá pra fazer nada em excesso, que nem não dá pra ficar só na academia, não dá pra ficar em casa vendo TV o dia inteiro e também não dá pra só trabalhar. Porque vamos pensar numa situação assim, você só trabalha e chega um momento em que você tem que sair do seu trabalho. Seja porque você foi demitido ou porque aposentou, o que vai ser da sua vida, né? Sim. Quem que é você? Você não é só o trabalhador. E a gente voltando um pouco os olhos para a psicologia organizacional, a gente percebe o maior movimento das empresas na preocupação com o bem-estar mesmo com o funcionário, com as preocupações assim, além do físico com o funcionário ou não? Isso ainda é algo muito fechado? A gente pensa em bem-estar, parece que é uma coisa supérflua, né, de deixar o trabalhador feliz. Mas à medida que as empresas estão enxergando e estão vendo que investir nisso faz diferença no rendimento dele, que investir no trabalhador, investir na qualidade de vida dele, proporcionar horas de lazer, proporcionar horas de atividade, por exemplo, aquelas empresas que incentivam os grupos de corrida, vamos formar um grupo de corrida na empresa, ou então, que nem a gente estava conversando, vamos todo mundo se matricular junto na academia e a empresa incentiva isso de alguma forma, isso vai se tornar lucro para eles. É difícil de medir a princípio, e tudo numa organização, né, tem que ser mensurável, tem que comprovar a lucratividade, tudo. À medida que você consegue mostrar o quanto que você, investindo na saúde, na qualidade de vida daquele trabalhador, ele vai faltar menos, ele vai trabalhar melhor, na hora que ele estiver no trabalho, ele vai se dedicar mais ao trabalho dele. Então, isso deixa de ser supérfluo, né? A questão de parecer, qualidade de vida é uma coisa abstrata, então, é uma coisa bonitinha. Ficar feliz não é. Né? Eu acho que nada em nenhuma organização é só para deixar alguém feliz. Eu acho que tudo é questão do financeiro e da remuneração. Por exemplo, quando você investe em saúde, o que você está fazendo? Evitando doença. Quando você evita doença, você evita gasto com esse funcionário se afastando. Você evita
por exemplo, se alguém se afasta, você não tem só a questão do trabalhador não estar ali. Você precisa de alguém para substituí-lo, a pessoa chega, ela não está pronta para fazer o trabalho, ela precisa ser treinada. A hora que ela melhora um pouquinho, o trabalhador retorna. E aí isso vai tendo custos, né? E vai onerando cada vez mais as um empresas. investimento a longo prazo das empresas. Sim. Até no seu mestrado você tratou um pouco disso, né? Isso. Você falou que foi na percepção de uma empresa que você trabalhava, é isso? Isso. A ideia do meu mestrado, eu trabalhava numa organização que valorizava muito essas questões e que já tinha essa visão de qualidade de vida, e tanto que ela sempre estava entre aquelas 10 melhores para se trabalhar, né? E eu era contratada como psicóloga clínica para atender os funcionários daquela organização. E eu comecei a ver que não era só o atendimento, que tinham coisas a mais que dava para fazer, porque como clínica, o que acontecia? Eu atendia uma pessoa por hora, que é isso, né, que um psicólogo clínico consegue fazer. Como psicóloga na organização, eu comecei a ver que eu conseguiria fazer outras coisas, por exemplo, identificar causas comuns, identificar principais queixas de ansiedade, talvez manejar isso. E eu comecei a me interessar, eu já pensava em dar aula, né, eu já queria ser professora por outros motivos. E aí, quando eu vi essa possibilidade, eu falei, legal, vou conversar com o meu gestor e vou ver com ele essa possibilidade. Eu falei, olha, eu quero fazer uma pós-graduação, olha, eu quero fazer um mestrado sobre isso. E não é só um desejo à toa, assim, isso vai ter impacto para vocês. Aí encontrei uma orientadora, a gente conseguiu combinar o interesse da organização com o interesse científico, né? E aí produzir um trabalho, assim, que servisse tanto para o desenvolvimento da ciência em psicologia, que é importante, principalmente nessa área, que aqui no Brasil ainda tem muito poucos estudos, muito pouco. E aí para a organização também, que isso mais para frente, a ideia era criar, na época, um programa estruturado para pessoas que têm dor crônica, e a dor crônica ela não sara, por exemplo, a enxaqueca, e no caso a fibromialgia também, ela não tem cura. Se não tem cura e o trabalhador está lá, ele vai ficar se afastando, e vai se afastando, e ele vai, ele trabalha, ele tem uma crise, ele se afasta. Então a ideia foi desenvolver um programa estruturado mesmo, de 12 sessões, que é pouco em psicologia, e para diminuir o impacto da dor. Foi isso. Mas... Eu acho que a gente tem bastante gestores assistindo a gente, talvez seja uma dica para quem está assistindo prestar mais atenção com quem trabalha, maneira... E tem alguma dica assim para a gente perceber que essa pessoa não está bem? Eu não sei se eu vou usar os termos corretos, mas não está tão estável psicologicamente? Dos primeiros indicadores são quaisquer mudanças de comportamento. Então, se a pessoa era uma pessoa calma, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa pacífica e de repente ficou agressiva, ou se era uma pessoa que era bem comunicativa e de repente ela não fala mais tanto, ou o contrário, está mais explosiva, também alterações de apetite, ganho ou perda de peso significativo, alguma coisa ali está acontecendo. Pode ser que seja o trabalho? Pode. Pode ser que seja fora do trabalho? Pode. Se for fora do trabalho, é papel do gestor? Ele está perdendo também com isso, então... Acaba refletindo, né? Uhum. E as empresas têm, hoje em dia, têm essa sensibilidade de lidar com o trabalhador? Eu acho que vem crescendo, né, esse interesse, porque a maior fonte de lucro, o maior produto que a empresa consegue manejar é o capital humano, né? Então, ela tem ali pessoas trabalhando para ela. Se ela não cuidar dessas pessoas, ela vai ter perdas. E quanto mais ela investir nisso, menos gastos ela vai ter, e são investimentos relativamente baratos. Sim. Né? A gente vai continuar esse papo daqui a pouco, no segundo intervalo, então fica aí, não perca, tá muito legal. E agora que vocês já acompanharam o segundo bloco da aula de vocês, a gente pode voltar aqui para a conversa com a Bárbara, um assunto que eu acho que deve ser pertinente a muitos de vocês, que é a insônia. A insônia, quais são as principais causas dela? Tem várias, né? A gente pode ter desde causas biológicas, fisiológicas, até questões comportamentais. A gente pode conversar um pouquinho sobre a parte comportamental, que é o que é mais fácil, assim, das pessoas cuidarem na própria casa e se organizarem. Uma coisa que você trabalha é com higiene do sono. Higiene do sono. Eu achei muito legal o termo. Explica pra gente um pouco. O que é? Quando a gente pensa em higiene, o que é, né? De limpar, de organizar alguma coisa. Então, a higiene do sono nada mais é do que criar bons hábitos para dormir. O que seriam bons hábitos, né? Quem tem filho pequeno, acho que consegue pensar nisso. Quando você vai pôr uma criança para dormir, você não tira ela de um super estímulo e põe ela na cama. Você precisa ir acalmando. Você vai acalmando a criança para ela dormir. É a mesma coisa com a gente. Se vocês estão lá jogando no celular, conversando em 5 grupos do WhatsApp, olhando o Facebook,
pensando em 1000 coisas. Vocês acham que é só fechar o celular E aqui? e vai dormir? Não, gente, não. Nossa, tem um duro que tem gente que consegue, né? Isso que eu, Mas aí não é um sono de qualidade, o sono tem os ciclos, precisam se organizar. É aquele que vê no sono profundo. Isso, e a gente Isso só vai diminui- descansar se tiver todos. Então, Isso diminuiu um pouco a minha inveja. Sua frustração. Mas eu tenho muita inveja das pessoas. Ai, gente, eu fecho o celular e logo durmo. Você acredita? Eu tô com vontade de pegar pelo pescoço. essa pessoa pode estar muito cansada também, né? Correu 3 horas, à tarde correu 15 quilômetros, vai deitar e vai dormir. Então, assim, higiene do sono envolve tudo isso. Desde o exercício anterior, né? Um exercício físico, porque o corpo também precisa cansar. Normalmente a gente cansa a cabeça e o corpo fica lá parado. Mas nunca 1 ou 2 horas antes de dormir. Preferencialmente 3 a 4 horas antes. Nada de exercício físico, porque aí você já começa esse processo. Tem algumas rotinas também ajudam, por exemplo, eu gosto de chá, então toda noite eu tomo um chá antes de dormir. Não um chá estimulante, né? Um chá Um calmante. chá preto. Então, mas assim, pra mim, então, tomar o chá já é um indicador de que eu tô indo dormir. Outra coisa que dá pra fazer é diminuir as luzes do ambiente. Você não precisa mais deixar todas as luzes da sua casa acesas. Mas principalmente essa questão do celular e da TV. Ficar vendo TV antes de dormir não é um bom hábito, assim, o ideal é você assistir TV no lugar de assistir TV, de preferência não na sua cama, de preferência que a cama seja o lugar de descanso mesmo. O celular não ficar... Ler um livro ajuda, porque daí faz um outro papel. A vista cansa quando a gente está lendo letrinha e é diferente ler no livro de ler no tablet ou no celular. Não façam atividades estimulantes, não consumam bebidas estimulantes com cafeína e chás estimulantes. Isso ajuda. E nem álcool, né? álcool pra entrevista também. que a eu gente tava fez. um pouco preocupado. Álcool não ajuda a dormir também, não. Ou ao contrário, ou como você toma muito álcool, Você dorme, Mas é sem qualidade, É não, sem né? qualidade de novo. Daí você vai acordar em algum horário e tudo mais. Hoje em dia, todo mundo consegue monitorar seu sono ou com o celular, ou com uma smartband, ou uma smartwatch. E realmente fica essa dúvida, assim, nossa, eu tive não sei quantas horas, mas só isso de sono profundo. E realmente às vezes você dorme bastante e acorda realmente cansado, né? E tem algo para estimular o sono profundo? Que você, tipo, não sei. De substância? É. A melatonina, né, que é a substância indutora do sono, assim, que é um hormônio que o nosso corpo mesmo produz. Outro dia eu estava lendo que o própolis é uma forma é um alimento, assim, própolis, só que assim, não de espirrar, ou em gotinha, com álcool, você põe lá 6 gotinhas num copo de água, parece que ele estimula a produção de melatonina. Melatonina não é liberado para venda aqui no Brasil, mas nos países fora daqui é possível comprar. Então é o mesmo hormônio que a gente tem, é um indutor de sono. Entendi. Não é remédio, assim, é um suplemento, né? Mas é legal de ter esses aplicativos que controlam o sono. Mas aí a gente pode pensar em outra coisa. Então, como eu melhoro o meu dia para ter um sono de melhor qualidade, né? Então, assim, vou voltar no tal do exercício físico, então eu vou cansar meu corpo, eu vou lidar diferente com as minhas demandas do dia a dia, eu vou tentar ficar menos ansioso com algumas coisas que me deixam ansioso. E quando eu falo ansioso, parece que é uma coisa, assim, de autocontrole, né? Não é tão fácil, mas, assim, mudar perspectivas, mudar a forma de olhar para uma coisa, mudar a forma de olhar para outra, isso ajuda. E a terapia ajuda nisso, né? A gente comentou agora sobre dicas de bom sono, assim, mas tem algumas dicas também, assim, pro mercado corporativo ali no dia a dia para lidar, porque é complicado. Quando você trabalha em equipe, são várias pessoas e cada uma pensa de um jeito, né? Cada um indivíduo pensa de uma maneira, teve uma criação. E alguma dica, assim, pra, não sei, ou estressar menos, ou... Então, tem as questões organizacionais gerais, né, assim, de como a organização em si pode gerenciar isso. Na questão de programas, de incentivos, de benefícios. Por exemplo, essa questão de flexibilidade de horário, para algumas pessoas isso pode fazer muita diferença, que nem alguém que tem dificuldade para dormir cedo, e então acaba indo dormir muito tarde, prefere acordar mais tarde. E aí sim ser produtivo e tudo mais, isso em questões maiores, né? Agora, se a gente pensar numa equipe, é basicamente as características de liderança, né? De um bom líder ali, de estar atento a sua equipe, de trabalhar habilidades sociais. O que é trabalhar habilidades sociais? As facilidades, facilitar os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos humanos. Por exemplo, como lidar com críticas, como lidar com sugestões. Dá para fazer micro treinamentos, coisas breves. Então, assim, como dar um feedback, como fazer uma crítica para o colega, como pedir mudanças de comportamento. Você melhorando
a comunicação da sua equipe. Como consequência, ela vai funcionar melhor e vai estressar menos quem está dentro dela, né? Mas uma coisa que você acha Uma coisa que você acha que é incoerente legal, falar para os nossos alunos que estão ali até 11 da noite assistindo aula e querem... Gente, olha, tá chegando a hora de dormir. Então, no último bloco, já prepara o chazinho. Isso. E a gente vai falar mais devagar, mais calmo, fazer um exercíciozinho de respiração para todo mundo dormir bem. Abaixa um pouco o som Diminuir a iluminação da tela. Exatamente, para acabar a aula e já conseguir dormir, conseguir né? deitar e dormir ali. E se a aula for muito boa e você ficar animado com isso, aí já não sei o que fazer mais. Volta amanhã, assiste de novo. Gente, obrigado. E o câmera continua aqui. Obrigado pela presença também, viu? Foi realmente um prazer recebê-lo aqui. E tem que voltar mais vezes. Altas Gostou? Foi uma honra estar aqui. Pessoal, fiquem aí que tem muito mais. Até mais. Não tem nada. O programa mais humildão. Tips humildão. Olá, mais uma vez e a última vez. Acabou, vai acabar, tudo acaba nesse mundo, infelizmente. Tudo que é bom dura pouco, se não foi bom, desculpa. Mas antes, hoje teremos um episódio muito especial, cara. E vamos falar hoje, Raoni, sobre tendências tecnológicas e entretenimento. Entretenimento, filmes. Séries. Vai ser legal. Vai ser legal. E antes, Roda a vinheta? roda a vinheta, vai, rodando. Uou! Rodar. Agora eu vou estar de boa. Não tem problema. Tá porra. Vamos lá. Começa então. É inevitável não falar de Black Mirror. Pra quem não sabe, Black Mirror é uma série, um seriado de TV, que ele discute sobre tecnologia. Eles pegam o lado obscuro, Black Mirror, atrás ali da tela, entendeu, gente? Então, não vamos dar spoiler de nada. Eu sei que é o último episódio de todos, mas que é aquele das abelhas que eles estão produzindo, né? Quem não sabe, esse episódio são as abelhas estão extintas no mundo, então as empresas criaram abelhas robôs para poder fazer o papel das abelhas. Tudo que é eletrônico e digital foi feito por alguém, controlado por alguém. É porque hoje a gente tem a nanotecnologia, né? Tem os nanorobôs, as nanomachines. Pode acontecer, cara. Não sei se vai sem abelhas ou não, a gente já tem essas coisas de espionagem, né? Eu morro de medo de abelha, odeio abelha. Se eu ver uma abelha, eu saio correndo. Eu tenho alergia mas eu à abelha não também. quero que elas sejam extintas. Só não perto de mim, porque eu morro de medo de abelha. Outro episódio, que é o primeiro episódio da terceira temporada, tudo é movido por avaliações. Eu posso olhar pra você e sempre estar com o meu smartphone e avaliar você que está conversando comigo. Raoni, estou gostando muito de você hoje, vou te dar 5 estrelas. Nossa, que bacana, mas eu não sei se você foi meio babaca comigo, dá 3 estrelas. Deu 3 estrelas. Por que 3 estrelas? Porque eu sou... É meio que uma crítica porque hoje tudo está sendo avaliado. Mesmo no Facebook, todos os estabelecimentos que você Sim. tem uma avaliação e você sempre vê a avaliação, não tem como. Sim. Assim, ô, cara, dá 5 estrelas lá na minha página. É, lá, curte minha foto, tá ligado? Tem que criar uma pessoa que às vezes você não é, pra você ter mais estrelas. Bom, outro episódio muito marcante é aquele episódio das lentes que ele consegue gravar tudo que acontece na sua vida. Pô, ele consegue, tipo, rever o que foi feito. Você consegue assistir a alguma decisão que você fez, alguma reunião que você participou, você pode mostrar pra outra pessoa, você meio que passa, a outra pessoa consegue assistir. Bom, pra não contar toda a série do Black Mirror, uma coisa que todo mundo assistiu já, imagino que seja Sim. De Volta para o Futuro, teve aquela previsão, né, sobre o que ia ser em 2015. Inclusive, uma coisa que eu acho bem legal é que a Nike lançou o tênis do né? filme, o que o McFly usa. Ele amarra sozinho, igual Sim, o ele filme. acende e amarra sozinho. É. E uma coisa, né? Viagem no tempo, né, cara? Será que isso um dia será possível? É difícil, hein? É difícil isso, Porque né? tem um monte de teoria e um monte de lance de buraco, e minhoca e temporal. Também ia dar muito rolo, ia acontecer muita coisa zoada aí. Gente voltando no tempo e mudando alguma coisa. Não volte no tempo e não mude o que já aconteceu. É, uma coisa que eu achei legal é que o De Volta pro Futuro também acertou coisas. TV LCD tinha no filme, mas na época nem tinham começado a fazer. Conversa por
por vídeo, que é uma coisa que todo mundo sonhava no passado, Sim, né? Que hoje é nada demais, digamos assim. Não, o próprio hoverboard lá, eles fizeram até uns protótipos. O que tem é hoverboard, mas tipo na água, um skate, né? Ligado a um tubo gigantesco que pega a água e fica jorrando água. Então você meio que flutua mesmo. Você vai tipo surfando no ar, assim, só que é o jato d'água que te empurra. É bem legal. Saindo um pouco de Volta para o Futuro, falando de inteligência artificial. Tem aquele filme, não sei se todo mundo já assistiu, Her. Lógico que tem toda a história do filme, mas o personagem, ele meio que cria uma relação com uma mulher que é uma máquina, né? Um computador. E ele começa realmente a ter sentimentos, né? E isso acontece, cara. Eu tava vendo um documentário, era no Japão, que tinha esse jogo, que o cara casava com esse personagem. E tinham várias outras pessoas que também faziam o mesmo. E os caras falando, não, eu realmente sou apaixonado. Eu vi um vídeo de um casamento, tipo, ele usava um óculos de realidade virtual pra ver ela. E, tipo, eles casaram, assim, no altar mesmo. Sim. Tem até beijo até com a o noiva. beijo. E depois Exatamente. ele tem a oportunidade de tirar foto com ela. Só que é um papelãozão aqui com a sua mulher. Não podemos julgar. Quem somos nós para julgar? Quero sabre de luz, imagina. Vai ser perigoso. Não quero óculos para ver um sabre de luz, uma mentira. Não quero ver uma mentira. Eu quero ver um sabre de luz. Eu quero ter um sabre de luz. Ser um Jedi, cara. Isso aí. Tem uma série japonesa que chama Sword Art Online, que as pessoas entram dentro de um game, você deita, coloca um capacete e entra, como se fosse Matrix, né? É, exatamente, é a mesma ideia, né? Só que no caso dessa série, eles entram e eles ficam presos lá porque tem alguém em volta controlando esses dispositivos e quando você morrer lá no game, você morre na vida real. Mas é mais essa questão, né, do jogo, tipo, as pessoas meio que entrando de fato no jogo, até onde vai. Bom, Acho que é isso. Vamos finalizar esse Vamos programa. nos despedir. Mas fica aí na dúvida, quais as tendências tecnológicas que vão afetar o nosso dia a dia? Muito obrigado por nos aguentar, nos aturar aqui. Deixe seus comentários aqui embaixo e se inscreva no canal, nas redes sociais e mande comentários para o câmera@p7.com. Até Tchau, mais. até mais. Última rodadinha. Última rodadinha. Última rodadinha. Acabou. Ó, isso foi lindo, velho. Muito obrigada a você que acompanhou o Câmera P7 até agora. Lembrando que qualquer dúvida, sugestão é só encaminhar um e-mail para câmera@p7.com e também em todas as nossas redes sociais. Que são Facebook, Instagram, Spotify, com novas playlists maravilhosas, inclusive, entra lá. E tem o MyClass, a rede social exclusiva do P7, YouTube também, YouTube. que eu tava quase esquecendo. YouTube também, é só procurar a gente, nós estamos te esperando. E fique atento que semana que vem tem estreia aí no Tips. Pô, tem, e tá muito boa. Até lá. Tchau. Venha, fale mal, mas fale de mim. Eu não tenho culpa que você não é feliz. Eu entendo as recalcadas que me ofendeu. Se ela também queria ser.